qual o prazo ideal para o seu financiamento imobiliário. Então a gente vai explicar para você como você pode entender o melhor prazo para a sua situação, para o financiamento que você está querendo pegar e com base nisso economizar muitos juros aí no final. E aí a gente vai chegar numa conclusão bem legal para você entender o melhor prazo do financiamento imobiliário. Você está no canal Crédito Sem Mistério, eu sou Ricardo Floriano. Hoje a gente vai falar sobre o prazo do financiamento imobiliário, para a gente entender aí o que fica mais legal referente aí ao prazo máximo, se é melhor fazer no prazo máximo, se é melhor fazer no mínimo possível. Então, vou mostrar para vocês aqui o ponto a ponto com um exemplo claro aí no imóvel de 500 mil, de alguém que está financiando 300 mil. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, se você vem seguir no canal, já deixa o seu like para a gente aqui e vamos seguir para o conteúdo. Bom, para começo de conversa, né? É sempre o que é o prazo ideal? O prazo ideal vai ser sempre o mínimo possível que você conseguir pagar de parcela e no tempo. Mas não é tão simples assim, porque não adianta a gente querer fazer aí um financiamento em 3, em 5 anos, se a parcela vai ficar exorbitante ou se o crédito não vai ser aprovado. Então vamos pensar dentro da realidade de cada um o que é melhor. Fora o ponto que eu vou te mostrar ainda, que nem sempre você pegar no prazo mínimo é mais vantajoso, tá? Então segue comigo até o final aqui que você vai entender bem legal esse ponto. Então, como eu falei, vamos tomar como base um financiamento de 300 mil reais, fazendo aqui em média para uma pessoa de 35 anos, para a gente ter aí uma margem legal de fazer em todos os prazos, né? Desde o prazo máximo de 35 anos, em 420 meses, até um prazo bem baixinho lá de 5 anos. Então, vou colocar a tabela aqui e a gente vai vendo aí a diferença que fica inicialmente aí no valor das parcelas. Então, vamos lá. A gente fizer aí financiamento em 420 meses, né, em 35 anos, financiando 300 mil na tabela saque, muito importante. A gente vai ter uma parcela inicial de 3.295. Em 30 anos, 360 meses, parcela de 3.415. 25 anos, parcela de 3.581. 240 anos, 3.830. 15 anos, 4.248. 10 anos, 5.080. E em 5 anos, a parcela inicial ficará de R$ 7.580. Tá? Bom, bacana. O que é relevante para a gente em relação a isso? O ponto é o seguinte, a gente tem que ver, a cada 5 anos que baixa aí no prazo do seu financiamento, quanto que isso representa de aumento no valor da sua prestação e quanto que representa na redução do prazo, tá? Então, basicamente, de 35 para 30 anos, você aí tem um aumento da prestação de 3,64% e uma redução do prazo de 14%, né? Então, quer dizer, a tua razão entre um e outro dá 25%, dá muito legal, porque você está baixando em 14% o seu prazo e aumentando sua parcela só em 3%. Beleza. Se a gente fizer aí uma conta até o final, se a gente vier de 120 para 60 meses, você reduz o seu prazo em 50%, que você passou de 10 anos para 5, e a tua parcela aumenta em 49%. Então, quer dizer, aí já não está muito vantajoso, apesar de você vai ter uma economia final, né? A razão entre a redução do prazo e o aumento da parcela dá elas por elas. Então, acaba não sendo uma coisa assim que você está saindo na frente. Compensaria mais nesse caso você fazer em 10 anos e amortizar quando você tiver condição do que você fazer direto em 5 anos, porque aí você fica com uma parcela mensal melhorzinha. Agora, um outro ponto que eu vou mostrar na tabela para vocês é o seguinte: quanto que a gente pagaria de juros até o final se esse financiamento, né, se você começou a pagar esse financiamento hoje, chegaria até o final, pagando a última parcela, sem amortizar nada, quanto que seria o total de juros, e você fazendo a redução, quanto que você economizaria aí sim dinheiro, né? Vamos ver qual que dá a diferença nisso daí. Então segue nessa tabela aqui agora. Então agora nessa aqui você pode ver que se fosse em 35 anos, você pagaria no final, somando tudo, não só juros, tá? Juros, amortização, tudo que compõe o financiamento, R$ 849 mil. Se fosse em 30, já cai para 770, né? 25 vai para 692 mil, em 20 anos 614, em 15 anos 537 mil, 10 anos 459 mil, em 5 anos um total pago de juros, de juros de prestação e tudo mais, de 379 mil, praticamente 380 mil, tá? Então a gente vai ter uma economia proporcional. A cada 5 anos que você reduz o seu financiamento, ali inicial, de 35 para 30, de 9,22%, de 30 para 25, de 10%, de 25 para 20, de 11,3%, de 20 para 15, 12,47%, 15 para 10, 14,5%, e de 10 para 5, uma economia de 17,46 no valor final pago. O que vai fazer o seguinte, que você tenha uma razão do valor da parcela que você está pagando para a economia dos seus juros, nesses valores que está aparecendo agora aqui. É a razão da prestação, ou seja, aquilo que reduziu proporcionalmente na sua parcela, reduzindo de um prazo para outro, dividido pela economia total de juros. Quanto mais esse aumento que teve na minha prestação representa
na diminuição de juros que eu vou pagar. Então, qual que é a proporção disso, tá? Então, para a gente entender legal, olha aqui como é que fica. Esse é um ponto muito importante, porque você vê, ó, quando você reduz ali de 35 para 30, a razão dessa parcela que você está pagando pelos juros que você economizou, ela dá de 39%. De 30 para 25, vai para 47, de 25 para 20 para 61, de 20 para 15 para 87, aí de 15 para 10 você vê que ela já passa dos 100%, dá 135, e de 10 para 5 ela vai para 281. O que isso significa na prática? Significa que a partir de 10 anos para baixo de prazo, o valor que aumenta na sua prestação, ele dá um salto bem grande em relação ao que você economiza de juros. Ou seja, você estava economizando proporcionalmente mais juros quando você baixou de 20 para 15 do que de quando você baixou de 10 para 5. E mais o fato ainda de que a sua prestação ela sobe consideravelmente quanto menor vai ficando o prazo. Então, dessa forma, dá para a gente entender o quê? Se você vai financiar um imóvel, se você realmente está financiando um imóvel, não precisa fazer no menor prazo possível e se apertar desesperadamente. O negócio é pegar uma prestação confortável para você, no menor prazo dentro das suas condições. Com base na tabela e nisso que eu mostrei para vocês agora, um prazo entre 15 e 20 anos é um prazo bem legal que você consegue aí pegar uma parcela que não vai subir muito em relação à proporção de que esse prazo vai cair. Você imagina qual que é a diferença de você financiar em 35 anos e financiar em 20? A quantidade de juros que você economiza. Vou deixar aqui nesse caso de 300 para você ver. Mas aí você vê que legal, né? Você paga ali metade do prazo que você pagaria, mais praticamente, né? Se fosse em 35 anos, e vai ter uma economia legal, tua parcela não sobe muito e a razão sobre o que você efetivamente está pagando, que você vai economizar, é o ponto, um dos pontos ali próximos de ser o mais vantajoso do negócio. Então, compensa mais você fazer num prazo médio, 15, 20 anos, poder amortizar quando possível, que essa parcela não vai estar te enforcando todo mês, e aí você vai ter condição de todo ano ou a cada 6 meses ir lá fazer uma amortização. Isso antecipa, quer dizer, você não vai pagar em 20, você vai pagar na verdade em 10 às vezes, porque você consegue fazer uma antecipação legal. E quem já viu outros vídeos aqui, eu vou deixar até o card para você ver que quando a gente faz a amortização, quando você faz a antecipação, a diferença e economia que a gente tem no final. Então, legal para você saber trabalhar com o seu financiamento é escolher um bom prazo, escolher uma boa taxa, escolher uma maneira certa de você fazer o seu financiamento, tabela saque, tabela price, e você ter um amparo bacana durante todo o processo. E é para isso que a gente está aqui. Então, se você está buscando financiamento imobiliário, não sabe por onde começar, é muita informação, muita coisa, você quer realmente uma assessoria profissional para você aí, com custo zero, é só entrar em contato com a gente pelo nosso site www.csmassessoria.com.br ou pelos contatos que eu estou deixando aqui no comentário, na descrição do vídeo. Chama a gente lá, vai ser um prazer atender você, mostrar tudo certinho. E aí você vai fazer o melhor negócio possível e ter um acompanhamento de perto durante todo o seu processo. Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, deixa aqui nos comentários. É um prazer sempre que vocês mandam alguma coisa pra gente aqui, eu faço questão de responder. E para você que ficou comigo aqui até o final mais uma vez, meu muito obrigado e até o próximo.